Não? Pode. 19:35, não? Se quiser começar, pode ficar à vontade. Então, beleza. Então, eu vou começar aqui, irmãos. Boa noite a todos. Né? Que Deus esteja derramando a sua graça, né, sobre as nossas vidas. É o nosso primeiro encontro, né, do livro Oficina de Casamentos, né, que é esse livro aqui. Espero que os irmãos já tenham lido. Esse é o pastor quem vai estar, né, conduzindo esse estudo, que será com certeza uma bênção em nossas vidas, né? Então, para a gente começar, eu gostaria de ler Salmos 89, de 1 ao 5. Boa noite, pessoal. A paz. Roberto e Vilma. Boa noite. Eu vou estar lendo. Aí, agora sim. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, e com minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Até aqui, irmãos. Eu vou pedir para o Leandro estar fazendo uma oração, né, para iniciar o nosso encontro. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos louvar, exaltar e agradecer teu nome, Pai. Louvado e exaltado seja o Senhor. Ó Pai, toma essa reunião, Pai, nas tuas mãos, ó Deus. Toca no coração, ó Pai, dos casais, ó Pai, para que tudo venha a ser para a honra e glória do teu nome, Pai. Esteja derramando o teu perdão, da tua misericórdia, Pai. Tu sabes, ó Pai, daquelas pessoas, ó Pai, que precisam ser alcançadas, ó Pai. E o Senhor, Deus, esteja trabalhando na vida de cada um, Pai. E a sua palavra, Deus, venha falar conosco essa noite e que as nossas vidas, ó Pai, venha a ser para a honra e glória do teu nome. É que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou estar passando, porque tá no mudo, não, tá certo. Eu vou estar passando para o pastor já, para a gente ter bastante tempo, né, para estarmos conversando, né, estudando, para que o estudo seja bem proveitoso. Tá bom? A palavra está com você, pastor. Ok. Meus irmãos, novamente, boa noite a todos, graça e paz. Iniciamos a nossa fala parabenizando o Ministério de Casais por essa iniciativa, né? Isso demonstra o zelo que a nossa igreja tem para com os casais, para com as famílias, né? E toda a ação desencadeada, desenvolvida pelo Ministério de Casais, ela tem um caráter, assim, curativo e preventivo, né? Curativo e, ao mesmo tempo, preventivo. Esse é o nosso objetivo, né? Que Deus nos abençoe, que o Senhor cure o que precisa ser curado, transforme, né? E preserve, né? Os nossos lares. Também parabenizo a todos que adquiriram o livro, tá? E que estão conosco aqui. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. O Ministério de Casais dividiu os capítulos do livro em 3 blocos, né? Nós teremos 3 encontros ao longo do ano, e nesses encontros nós falaremos sobre
os capítulos referentes a cada bloco, ok? Sobre o reverendo Adão Carlos Nascimento, que é o autor do livro, eu o conheci no seminário de Campinas, isso em 2005. Depois, ele participou conosco de um encontro de casais. Nós, lá em Ourinhos, nós tínhamos também o Ministério de Casais, e nós reunimos um grupo e ficamos 2 dias em um determinado lugar, e ele foi o nosso preletor durante esses 2 dias, né? E, na ocasião, o Ministério de Casais adquiriu o livro e presenteou as pessoas, né, que participaram desse encontro de casais. O reverendo Adão Carlos é pastor presbiteriano, foi, durante um bom tempo, diretor lá no seminário de Campinas, e é um homem muito voltado para essa questão da família. Então, vamos lá. O título do livro é Oficina de Casamentos, né? E eu gostaria de perguntar, começo fazendo uma pergunta aos irmãos, o que o título sugere? Porque, na verdade, aqui, irmãos, a nossa proposta é que a gente tenha uma conversa, né? E não simplesmente que eu dê um estudo aqui, né, que eu traga novamente o que vocês já leram, mas termos uma conversa, né, a participação dos irmãos, né, a partir da leitura que vocês fizeram dos 5 primeiros capítulos, ok? Então, vamos lá. Considerando o título, o que o título sugere? Oficina de casamentos. Vai arrumar oficina. Vamos fazer assim, quem for participar, levanta o dedo, tá? E aí a gente vai dando a palavra, ok? Então, Washington. Washington, depois Eugênia e quem mais? Quem mais? Só os dois? Vocês fizeram todo esse barulho, só vocês dois, Eugênia e Washington? Deu a impressão que era uma multidão querendo falar. Washington, fala, meu irmão. Eu vou falar em uma única frase, né? Renovação, pastor. Uhum. Piscina sugere, traz essa ideia para você de renovação, né? Ok, isso mesmo. Eugênia? Bom, como vocês sabem, eu sou casada com um mecânico. Então, a oficina, para mim, sugere conserto de alguma coisa. Neste caso, conserto do casamento. Sim, muito bem, muito bem. E é possível consertar, né, Eugênia? Com certeza. Mais alguém gostaria de... Nádila? Para mim, a oficina, ela dá uma ideia de manutenção, né? Tanto preventiva quanto a corretiva, mas é importante a gente fazer a preventiva, né? Para que não chegue aos finalmente, né? Isso, manutenção preventiva e corretiva, né? Sim. Mais alguém tinha levantado o dedinho? Luciana. Oi, pastor. Oi, pessoal. Boa noite a todos. É isso mesmo, pastor, que eu ia falar mais ou menos isso que a Eugênia falou. Oficina, o que sugere? Você arrumar o que está quebrado, tentar consertar aquilo que a gente precisa estar melhorando. Então, são várias áreas do casamento, né? Então, às vezes, em alguma área, você tem deixado a desejar, então, o negócio é isso mesmo, é tentar consertar, conversar, se entender, né? Sim. E aparando as arestas. E será que todo casamento precisa de conserto, precisa de manutenção? Sim.
Em alguma hora, Sim. Professora, Todos, sem exceção. A Tânia também levantou a mão. Obrigado, Rodrigo. Você já se elegeu como moderador, porque eu sozinho não consigo visualizar tudo aqui. Obrigado, viu? Taninha. Para mim, oficina já tem uma ideia assim, a primeira imagem mental que me vem na mente é, por exemplo, uma oficina de um artesão, uma oficina de uma situação de início de um trabalho, um local de tarefas, um lugar de criatividade, um lugar de criação. Então, para mim, não vem assim exatamente como um concerto, alguma coisa nesse sentido, embora faça parte quando a gente pensa Sim. também nas outras oficinas, mas para mim veio esse lugar de trabalho, lugar de tarefa e criatividade. Muito bem. E por que nós precisamos de tudo isso? Né? Porque o nosso casamento, na verdade, ele precisa de ações corretivas, preventivas. Eu vou responder a vocês. Porque nós somos pecadores. Correto? Nós carregamos uma natureza pecaminosa. E essa natureza, ela luta contra nós. Porém, nós entendemos que, subjugada pela ação do Espírito Santo de Deus, é possível, sim, que a gente experimente o que o Senhor preparou para nós, no que diz respeito à vida e especificamente no que diz respeito à área conjugal. Amém? Amém. Bem, vamos prosseguir então, porque até agora nós só falamos sobre o título. Olhem que nós vamos precisar aí de umas 5 horas, né, no que diz respeito a esses 5 capítulos. Nosso desafio é fazermos aqui um resumo, né, resumo do resumo do resumo, para que a gente consiga equacionar todas as questões nesse tempo aí de uma hora e pouco, né? Então, vamos lá. Eu pergunto aos irmãos, né? Bem, aliás, antes da pergunta, nós dividimos o nosso encontro hoje, nós vamos falar sobre os 5 primeiros capítulos. Compromisso, amor, comunicação do amor, sexo e transparência, né? Essas 5 questões. E aí, irmãos, eu pergunto a vocês, né? Qual o objetivo do autor? Né? Qual o objetivo do autor? Qual é a proposta do autor? Porque quando nós lemos um autor, quando ele discorre sobre determinado assunto, a gente deve entender de antemão qual é o objetivo, né? E eu pergunto aos irmãos que leram, eu espero que tenham lido, né? Se não leram, leiam depois. Qual o objetivo do autor? Qual a proposta dele? É que o casal se conheça cada dia mais. Sim, que o casal se conheça cada dia mais, tá? O que mais? A ideia do autor é colocar de uma forma prática umas dicas para que o relacionamento possa ser aperfeiçoado dia após dia. Na realidade, o que acontece é que na vida prática, nós vamos no piloto automático e os sentimentos são deixados de lado, e muitas vezes, na atribuição de tarefas, resolução de problemas, muitas vezes há um embate, há um desgaste, muitas vezes palavras mais duras são usadas indevidamente, não há pedido de perdão. Então, são palavras, o que o autor coloca é para a gente agir sempre com amabilidade, ser gentil com o próximo, ouvir, porque quando a gente ouve o próximo, a gente demonstra respeito. E por aí vai, né? Sim. Marcos? O que eu entendi que o pastor coloca, principalmente no prefácio dele, é que não existe casamento perfeito. Que não existe casamento perfeito. Ele diz no prefácio dele que não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado.
Muito bem. Então, eu acho que ele diz isso, que não é casamento perfeito, que todo casamento precisa de um ajuste aqui e um ajuste ali. Sim, sim. Ele até coloca, né? Aliás, mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria, pastor. Pastor, o Douglas e o Bruno estão com as mãos levantadas aqui. Fala para eles que eles não estão na igreja pentecostal para aceitar Jesus, viu? Eu também gostaria. Tá bem? Vamos lá. Primeiro a Regina. Isso. Pastor, eu acho que o objetivo dele é restaurar o casamento para evitar chegar no divórcio. Uhum. Eu acho que foi por esse caminho toda a leitura, né? Evitar o divórcio, mostrando que tem como restaurar, se os dois estiverem envolvidos nessa situação de restaurar o casamento. Sim, sim. O divórcio, eu percebi isso. Rodrigo, você que está observando aí, pela ordem, quem fala agora? Eu acredito que é o Douglas, depois o Bruno. Tá ok. Eu que pedi para falar, na verdade, o que eu observei desse livro é que ele dá a opinião de muitos psicólogos, né? E o ano passado eu li um livro sobre as diferenças do cérebro do homem, do cérebro da mulher, que são muitas. Aí eu acho que vai além do espiritual, porque muitas vezes a gente acha que os problemas do nosso casamento podem ser por motivos espirituais, quando na verdade somos só por motivos psicológicos, porque são duas mentes diferentes, uma carregada de testosterona e a outra não. Uhum. Então acho que esse livro é interessante porque ele nos faz ver as diferenças psicológicas da mente um do outro. Quando ele aborda também sobre a linguagem do amor, eu percebi esse tipo de situações no meu próprio casamento, em que eu esperava uma coisa, só que o meu marido tem uma outra linguagem para demonstrar o amor. Então, eu acho que ele traz muito dessas questões psicológicas. Sim, também, muito bom. Mais alguém? Agora o Bruno. Bruno. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu entendo também que o livro ele elenca algumas coisas que são primordiais, né? Ele elenca algumas coisas que são importantes para o casamento. Então, por exemplo, o compromisso de permanecer junto, o amor, todas essas coisas são o que torna o casamento sólido e são coisas importantes sem as quais o casamento não existe, né? Então, eu entendo que o livro também ele elenca algumas coisas que são importantes sem as quais o casamento não existe. Uhum. Sim. O Rodrigo, da Nádila. Pastor, a sua pergunta foi do que se trata mais ou menos os 5 primeiros capítulos, né? A minha observação clara para mim do autor é que ele quis estabelecer primeiro as bases, as estruturas primordial, ou talvez trazer para alguns que não têm essa consciência, ou renascer para os casais isso. Às vezes a gente fala sobre compromisso, mas isso veio lembrar o que se é um compromisso, o que é realmente o fator do sexo, então outras coisas aqui. Então, para mim, ele veio primeiro, não sei o restante do livro que eu não li ainda, mas restabelecer ou estabelecer a base, o primordial para o sucesso de um casamento. Pelo menos Vejam que, na verdade, cada um tem uma percepção, né? As respostas estão corretas, sem dúvida alguma, né? Contudo, eu creio, né, que o que mais se aproxima dessa pergunta, qual o objetivo do livro, é o que o Marcos colocou, né? Todas as respostas estão corretas, né? Mas a proposta dele, ele fala sobre isso, né? O objetivo, ele coloca assim, ó, ajudar os casais que enfrentam dificuldades no casamento a encontrar o caminho da felicidade conjugal. Pois, aí ele coloca,
né? E aí ele defende essa tese, esta verdade, né? Ou seja, não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, tá? E ele continua, tá? E mostrar aos casais felizes que é possível ser mais feliz ainda, por quê? Porque não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Essa é a convicção dele, tá? Ele parte dessa verdade, né? E aí, de antemão, eu já coloco essa questão para os irmãos, para a gente pensar. Eu creio que uma verdade apenas aprendida, ela alimenta o intelecto. Vivida, tá? Ela transforma a vida. Entendeu? Tá? Vivida, ela transforma a vida. Então, partindo desse entendimento, é preciso se apropriar desta verdade, do que ele coloca, de que não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, tá? E não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Então, quando a gente se apropria desta verdade, a gente aceita isso como verdade, e a gente se apropria disso, né? E a gente vive essa verdade na prática, no dia a dia. Então, o que acontece? A nossa vida, ela passa a ser transformada por essa verdade que a gente defende, tá? Quero dar boas-vindas ao casal Cibele e Júlio Li, tá? Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Ok? Então, meus amados irmãos, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre o primeiro capítulo. No primeiro capítulo, né, ele discorre sobre qual questão? No primeiro capítulo, ele discorre sobre qual questão? E eu gostaria de perguntar se vocês não estranharam um pouco, né, como ele trata a questão do compromisso, né? Então, o capítulo de número 1 trata sobre a questão do compromisso. Gostaria de ouvir vocês sobre a leitura que vocês fizeram acerca do que ele defende, né? Porque o que ele defende, né? Então, passo a palavra para os irmãos. Boa noite, pastor. Eu acredito que o primeiro ponto que ele defende, o compromisso, está bastante estrito, ligado ao princípio bíblico do compromisso de fidelidade com Deus. Porque o casamento, o compromisso, o mantimento, a fidelidade do casamento, a não interrupção do casamento é uma forma de fidelidade a Deus também. Sim. É um ponto a se observar. Uhum. Mais alguém? Marcos. Então, pastor, você perguntou se não achou estranho. Eu, particularmente, quando comecei a ler, eu achei estranho. Porque eu achei que primeiro viria o amor. Exatamente. E depois viria o compromisso. Mas ele coloca o compromisso à frente do amor, simbolizando o compromisso como uma base, e depois do compromisso, o respeito, vem outras coisas. Mas eu achei esquisito. Eu estranhei no começo. Mais alguém? O Bruno. Compromisso como uma decisão, né? Uhum. Sim. Eu penso que essa questão que ele coloca do amor, né, e do compromisso é assim, como a gente poderia dizer, é para os que estão preparados, no sentido de amadurecimento, né? Se de repente você traz essa questão de primeiro o compromisso, depois o amor, para quem não tem um amadurecimento,
pode soar como estranho, mas quando a gente tem um amadurecimento que amar é ter compromisso e vice-versa, né? Eles caminham muito juntos, mas precisa ter um amadurecimento, porque isso é uma decisão também a ser tomada. Foi a maneira como eu vi ali. Sim, mais alguém? É o Leandro. Você levantou o dedo, Leandro? Isso. Então, eu gostei que ele colocou o compromisso. Porque você está assumindo o compromisso com a sua esposa e você está assumindo o compromisso com Deus. Então, tá formando o quê? Uma aliança. Uhum. Sim. Muito bem. Alexandre, para a gente encerrar, depois eu volto aqui. Tem o Bruno também, pastor, que tinha levantado a mão anteriormente. Desculpa. Alexandre? Sim. Então, pastor, o reverendo Adão, ele trata do mesmo tema que o reverendo Piper, no livro dele do casamento como uma bênção temporária. Então, o passo fundamental, esse compromisso, essa aliança, primeiro é o fato de você estar em aliança com Deus, e o casamento reflete a união de Deus com o seu povo. Então, o casamento, quando é feito com compromisso, ele revela o amor, mas temos que definir que tipo de amor estamos falando. O amor envolvido aqui é muito mais que o amor eros, o amor emocional, mas o amor de caridade, o amor de pai para filho. Então, o amor que o casal tem é o amor mais completo, aquele que reflete o amor de Deus, o amor ágape, então, o amor de entrega, o amor de sacrifício, o amor de parceria. E esse compromisso é baseado nesse amor completo, e não somente no amor emotivo. Então, muitas vezes estranhamos o fato do compromisso, porque, na verdade, sem compromisso não existe amor. A falta de compromisso leva a vários entendimentos, vários problemas. A falta de compromisso é quebra da aliança, então isso não é amor. Então, o compromisso, sim, é a base desse amor, né? É o respeito a Deus e a companheira. Nós já estamos entrando numa outra questão, num entendimento um pouco mais avançado, tá? Acerca da relação compromisso-amor. Eu vou explicar logo mais adiante. Quem tinha pedido a palavra? O Bruno, é isso? Oi, pastor. Só comentar aqui algumas coisas rapidinho. Eu entendo que a Bíblia ensina que o casamento deve ser indissolúvel e inquebrantável, né? A Bíblia pressupõe que haja um compromisso. Então, Jesus, aquilo que eu juntei, o homem não separe. E também Paulo vai dizer que o casamento, o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja. E da mesma forma que Cristo não vai abandonar a sua igreja e é um relacionamento eterno, então o casamento, como uma representação desse compromisso, deve ser preservado. E no livro do Piper, né, que o Alexandre citou, é muito bom. O Piper vai discorrer sobre isso, né? Então, eu creio que o autor ele estabelece o compromisso como uma premissa básica e muito importante para que o casamento possa ser contínuo, né? Porque a gente vive em uma cultura onde se banalizou o casamento, casa se separa por problemas triviais e Deus não quer que seja assim, né? Ele estabeleceu que fosse uma coisa duradoura até que a morte se... Sim. Eu confesso que no início da leitura, eu já tinha lido, né? Eu só reforcei o meu entendimento acerca de como a cultura na qual nós estamos inseridos, ela vê essa questão. Porque quando se fala, porque na verdade o que o reverendo Adão coloca, ele desconstrói a ideia de que é o amor que sustenta o casamento, tá? Ele desconstrói essa ideia, entendeu? Que é uma ideia muito própria da nossa cultura, né?
O que sustenta o casamento? Se você perguntasse a alguém, a resposta seria o amor. Naturalmente, a resposta seria essa, né? O que o reverendo Adão coloca é que é o contrário, é o compromisso que dá estabilidade ao casamento, ok? E a gente estranha por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma percepção, a gente associa, né, conotações negativas à questão do compromisso, né? Muitas vezes as pessoas elas têm essa dificuldade em aceitar que é o compromisso que sustenta o casamento. Por quê? Porque para algumas pessoas, compromisso é sinônimo de algo frio, tá? É sinônimo de algo sem prazer, sem alegria, é um peso, é um fardo, tá? Só que não é isso, entendeu? O compromisso, ele é necessário para sustentar o amor, para dar estabilidade ao amor, né? Então, ele desconstrói essa ideia, né, mostrando o valor do compromisso. Olha o que ele coloca, né? Ó, a base sobre a qual deve ser edificado o matrimônio é o compromisso. Com isso, ele não está desvalorizando o amor. Muito pelo contrário. Ele não está desvalorizando o amor. Ele diz: o amor é muito importante. É muito importante o amor, tá? Aí ele diz: mas ele também só subsistirá se estiver edificado sobre o compromisso. E esse compromisso é essa aliança, né? E aliança significa o quê? Significa o coração voltado na direção de Deus, né? É um compromisso assumido com Deus, com a sua palavra, com a sua vontade, e é o coração voltado para o próximo, né? Voltado para o próximo. São questões interessantes, né? Alguém mais quer falar? Eu posso, hein? Posso comentar, hein, pastor? Sim. Eu li um livro bastante interessante do John Stott, onde que ele argumenta de uma forma bastante interessante o seguinte: aqueles que se apegam demasiadamente ao amor, o amor é algo essencial, sublime, de fato. Mas, por exemplo, em um relacionamento, em um casamento, quando o marido volta-se para sua mulher e diz o seguinte: é o seguinte, esposa, infelizmente a gente vai ter que se divorciar porque eu estou amando uma outra pessoa. Uhum. Então, eu acredito que o amor por si só não se sustenta. Sim. O amor, acho que ele tem que estar embasado na verdade. Tem que estar edificado na verdade. Eu acho que as duas coisas têm que andarem lado a lado. Sim. Porém, o autor ele não traz claramente essa questão, né, que eu vou colocar, mas é uma questão que, para mim, ela é verdadeira, né? Ou seja, eu não consigo pensar num relacionamento onde, considerando o amor, o compromisso e o amor morra e o compromisso continue de pé. Tá? Eu entendo que quando o amor morre, é porque houve falhas no compromisso, né? Quando o amor ele não existe na sua devida intensidade, é porque houve falha no compromisso. Voltando a dizer que eu entendo o compromisso como sendo o coração voltado para Deus, para a sua palavra, para o seu querer, para aquilo que agrada ao Senhor, tá? E o coração voltado para o cônjuge, aquilo que agrada ao cônjuge, aquilo que visa o bem do cônjuge, está entendendo? Então, para o pastor Sérgio,
Quando falha o amor, quando o amor enfraquece, né, isso acontece por quê? Porque houve um enfraquecimento no compromisso, ok? No compromisso. Quando o compromisso ele se mantém vivo, ele se mantém forte, no sentido do coração estar voltado para Deus, né, para aquilo que agrada a Deus, para o amor a Deus, e voltado para aquilo que agrada ao seu próximo, então o resultado disso será o quê? Será amor, tá? Será amor. Então, nesse sentido, irmãos, eu entendo que onde existe uma coisa, existe outra, e se algo está faltando no amor, é porque algo está faltando no que diz respeito ao compromisso. O que vocês acham dessa questão? Seria importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque as pessoas podem pensar assim, não, só sobrou o compromisso no que diz respeito ao casamento. Então, eu estou casado porque por conta do compromisso que eu tenho com Deus e o compromisso que eu tenho com a minha esposa. Né? Não tenho mais amor nenhum. Né? O que vocês acham? Eu acho que já houve uma quebra no compromisso também. Renata? Até porque, né, o compromisso que você tem, né, se você não tem o amor, é impossível agradar a Deus, né? Se você for prestar atenção, se você estiver só no casamento por compromisso, porque eu fiz um voto com Deus e porque vai se manter até o fim, né, e deixando o amor onde você é frio, onde não se tem carinho, comunicação, se tem nada referente ao amor, você está desagradando a Deus da mesma maneira, né? Então, eu acredito que realmente não tem como ser um separado do outro. E eu me arrisco a dizer que, na verdade, você decidiu permanecer casado, né? Mas o compromisso também foi, de certa forma, manchado, digamos assim, né? Vamos caminhar um pouquinho mais. Vou fazer uma outra pergunta aos irmãos, para a gente... O Douglas havia levantado a mão aqui. Desculpa, cadê o Douglas? Na verdade, era eu que queria falar, pastor. Fazer uma pergunta, na verdade. Que o senhor acha que quando acaba o amor, se rompeu o compromisso. Mas aí eu pergunto, o compromisso de quem? Quem rompeu o compromisso? O outro, por, sei lá, ter dado motivos para que acabasse esse amor, ou o nosso compromisso, ou o nosso compromisso com o outro? Eu creio que a responsabilidade é de ambos. Tá? É difícil, é muito raro, né, quando você tem a responsabilidade apenas de um lado, tá? Porque quando o coração de um está voltado para o outro, e o coração do outro está voltado para esse um, né, então há um alimento mútuo, né? Então, de certa forma, uma falha dos dois lados. Tá? Quem mais pediu a palavra? Marcos. Irmãos, a gente tem que caminhar, viu? Assim, pastor, eu penso que quando falta o amor, o casamento se torna infeliz. Ele não vai se sustentar só com o compromisso. E um casamento infeliz, ele abre brecha para um monte de outras coisas. A infidelidade, o desrespeito e para infinitas coisas. Então, o casamento sozinho, por compromisso, realmente não se sustenta, porque a pessoa vai ficar infeliz e infelicidade traz graves consequências. Sim, aí vai afetar o compromisso. Né? Uhum. Quem mais? Ele também, pastor. Meu xará. Pastor, eu vou levantar uma questão. Eu tenho estudado um pouco sobre a questão de o homem para a sociedade e a questão da paternidade, né? E um dos estudos que eu estava vendo, até biblicamente a gente se comprova, que a maioria dos casamentos, essa relação que é o amor para se casar, relativamente um fato novo na sociedade.
Eu falo salto numa amplitude de muitos anos, aí, milhares de anos. Porque quase todos os casamentos, até em outras sociedades e outros costumes, os casamentos não se dão por causa do amor. A questão do dote, até eu tenho na minha família avô, acho que muita gente tem avô, bisavô, que deu dote para ficar com a mulher, que era o compromisso. Casamentos que as pessoas falavam, eu não amei, mas tive que casar, meu pai me obrigou, alguma coisa. E nossa sociedade tinha casamentos que perduraram muito e muitos. Mas estou dizendo que na sociedade, boa parte da sociedade foi feita na parte de compromisso e responsabilidade. Depois o amor foi sendo gerado. Não que não tivesse, não é uma grande maioria. Mas no estudo mostra que, verdadeiramente, até biblicamente, a gente vê que os homens da Bíblia iam lá e pegavam a mulher, ou eu quero casar com ela, negociava com o pai, dava o dote e ficava com a pessoa. E foram casamentos de sucesso. Isso é uma coisa a se pensar. O que vem primeiro, a aliança ou o amor? Sim, isso faz com que a gente entenda que o amor é algo que é construído também. Né? É algo que tem a minha participação. Né? Na nossa cultura, a gente tem essa ideia de que o sentimento é algo que vem de fora, tá? É como se fosse até uma entidade e que, de repente, alcança o nosso coração e toma a nossa vida como se nós não tivéssemos participação, envolvimento, né, na construção desse sentimento. E, na verdade, a gente é responsável, né? Você não vai se apaixonar por qualquer pessoa, entendeu? É uma questão de escolha, é uma questão de decisão, né? Você se inclina na direção de, ok? Mas vamos caminhar. Pastor, deixa eu só complementar, desculpa, eu não vou interromper mais não. Mas assim, duas coisas que eu entendo que são decisões na nossa vida é o amor e o perdão. A gente decide fazer isso. Biblicamente fala sobre isso. A gente decide sobre amar, é diferente de ter tristeza ou alegria. Amor e perdão é uma decisão que a gente tem que tomar e tem que viver com ela. Aí que cabe a responsabilidade de manter isso. Sim. Irmãos, depois eu ficaria à disposição dos irmãos, né, que quiserem conversar mais sobre esse assunto, mas nós precisamos passar para o próximo assunto. Só vou colocar duas questões aqui, né, do porquê o compromisso é importante. O autor trata disso. Ele diz que o compromisso é importante porque o compromisso estabelece alvos a serem alcançados, né? Como, por exemplo, né, viver com o outro até que a morte, né, o separe. O compromisso leva você a estabelecer esse alvo. Eu vou viver com o meu esposo, com a minha esposa, até que a morte nos separe, né? E ele também coloca que o compromisso, ele produz segurança. Olha só que interessante. O compromisso, ele traz segurança, ele traz estabilidade ao casal, né? Eu lembro de um pastor que comentou, uma vez ele estava em uma festa, e a namorada dele se gabando junto a outras mulheres, né? E ela dizia assim, imagina, eu serei feliz e jamais o meu namorado vai me trair ou fazer coisa do tipo, porque eu confio no meu taco, a expressão que ela usou, né? E aí ele ouviu aquilo e na hora ele disse assim, gostaria de dizer que o meu compromisso com o Senhor está em primeiro lugar. Então, eu serei fiel ao Senhor, a você, tá? Por quê? Porque eu tenho um pacto, tenho um compromisso com o meu Deus, em primeiro lugar, e não por suas qualidades, né? Eu achei muito fantástico o que ele colocou, né? Ou seja, o compromisso, ele traz estabilidade, ele traz segurança ao casal, tá? Quando a esposa olha para o esposo e vê que ele é um homem compromissado com Deus, né? Um homem que coloca o coração em Deus e um homem que coloca diariamente o coração nela, isso traz o quê? Traz segurança, não é verdade, irmãos? Isso é algo muito importante. Vamos lá para o segundo capítulo. O segundo capítulo trata da questão do amor, né?
O que os irmãos têm a colocar sobre essa questão, sobre o que os irmãos leram, né? O autor, ele diz que o fundamento do matrimônio é o compromisso, mas é o amor que lhe dá alegria, romantismo, né? E aí nós já vimos que onde tem um, pelo menos é o nosso entendimento, tem o outro, ok? O que os irmãos podem falar sobre essa questão? Pastor. Aliás, eu vou fazer uma pergunta melhor, né? Como é possível cultivar o amor, né? Como é possível cultivar o amor? O autor fala sobre isso. Sendo o amor algo também muito importante, como é possível cultivar o amor, né? Vamos lá, meus irmãos, vocês que são, né, que amam muito aí, né? Mostrem para a gente, falem aí como é possível cultivar todos os dias o amor. O que o autor coloca? Pastor. Sim. Estava até, enquanto você falava sobre o compromisso em paralelo já com o amor, estava até comentando aqui com a Aline, o fato dele falar sobre o amor de forma como fosse uma oportunidade de passar o sentimento, né? Uhum. E algo que é conquistado, né, a dia, né, que deve ser, como posso dizer, alimentado, né, de maneiras, Sim. né, seja manifestação de palavras de amor, de carinho, de afeto. Sim. E um trecho do livro que me chamou a atenção nessa parte, falando do amor, é quando uma parte ele fala sobre um aconselhamento de divórcio. Parece que ele cita um trecho de um outro casal. E acaba relatando que, às vezes, quando acaba o amor, geralmente as pessoas vão se divorciar, vai assim, acabou o amor, então acabou o casamento, acabou o nosso relacionamento. Uhum. Geralmente é como se fosse o ponto final, acabou o amor, acabou tudo. Eu achei que ele acabou citando que assim, o casal ele espera que uma confirmação que o casamento acabou, ele vai se aconselhar já falando assim, o amor acabou, então espera essa confirmação. Mas aí o povo que estava aconselhando disse assim, a única coisa que podem fazer é aprender a amar de novo. Uhum. Que deve ser frutificado, que deve ser alimentado dia a dia, né? Não há como se perder, assim. Uhum. É interessante, ele diz, o amor nasce, cresce, morre e... Ressuscita. Ressuscita. E ressuscita. É. Quem mais pediu a palavra? Pastor. Sim. Quem me conhece de verdade sabe que eu não aceito quando eu digo eu te amo, e eu não tenho problema em dizer eu te amo. É uma coisa que eu gosto de fazer e quem convive comigo sabe disso. Eu não aceito eu também. Às vezes a pessoa fala, eu te amo. Eu também. Não, eu não aceito isso. Então a pessoa tem que falar para mim que me ama também, porque o meu amor é sincero, é verdadeiro. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Acho que todo mundo mesmo, deveria fazer isso, principalmente com os que estão ao seu redor. Olha, eu te amo. Claro que eu não vou fazer isso toda hora, é impossível, né? Mas isso eu acho que isso é uma maneira muito especial de você tratar, levar no dia a dia, né? Não esquecer de dizer eu te amo, você é importante para mim, eu preciso de você. Eu acho que é fundamental. Algumas coisas se perdem ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, porque nós não cultivamos. Sim. Né? Também. Nós não cultivamos. Entendeu? E o autor, ele coloca, né, respondendo a essa pergunta, como é possível cultivar o amor? Aí ele diz, né, ficando mais tempo juntos, tempo de qualidade, né?
investindo em atos de bondade, de cortesia, de consideração, palavras amorosas, respeitosas, né? Então, ele diz que cultivar o amor faz com que ele cresça, Verdade. amadureça, tá? E até renasça, se for o caso. Né? E aí, quer dizer, é cultivar, isso significa que eu tenho uma participação efetiva. Eu não devo ficar simplesmente esperando que o meu coração seja assaltado, tomado por um amor avassalador, né? Sem que eu tenha participação nenhuma. Não. É algo que faz parte da minha ação. Então, se você quer amar, cultive, tá? Se envolva e com certeza você amará mais ainda. Mais alguém? Tá bom. Vamos passar aqui então para uma outra questão, né, importante. Então, primeiro é preciso, né, cultivar o amor, uma vez que o amor ele é muito importante no relacionamento. E aí, no capítulo 3, ele fala sobre a comunicação desse amor, né? E aí eu pergunto a você, qual é a necessidade básica do seu cônjuge? Essa pergunta é boa. Pastor, é ir ao cabeleireiro. Pastor. Pastor, é ir jogar futebol. Qual a necessidade básica do seu cônjuge? Você precisa responder a esta pergunta sem titubear, tá? Porque se você não responder de maneira correta, hoje você vai dormir no sofá. Entendeu? Tá? Ou na geladeira. A sorte que o Leandro vai trabalhar essa noite. Eu vou responder, irmãos. Qual a necessidade básica do seu cônjuge? Sentir-se amado. Entendeu? Sentir-se amado. Essa é a necessidade básica do seu cônjuge. Entendeu? Então, a questão é, como que você pode comunicar o amor que você tem, tá? Como você pode comunicar o amor que você tem para que essa necessidade básica seja a cada dia suprida, né? Seja suprida. O que os irmãos têm a dizer sobre essa questão? Quais são as formas, né, de comunicar o amor, segundo o autor? Como eu posso comunicar o amor? Aliás, eu tenho uma questão assim bem séria para a gente tratar dentro dessa pergunta, né, considerando como eu posso comunicar o amor, tendo em vista as formas, né, de comunicar o amor. Quais são as formas que o autor coloca? Como eu posso comunicar o meu amor? Eu, pastor? Sim. A Vilma. Vilma. Isso. Falando de um relato de tudo que você está passando para a gente, né, e o que o livro fala, ele fala que, às vezes, a necessidade da pessoa, a gente acaba se perdendo com isso, né? Ele fala, se ela quer, está com sede, né? Se ela está com sede, o marido chega e fala, eu trouxe um excelente vinho da melhor qualidade para você tomar. Ela não vai querer, porque ela quer água, né? Então, isso é uma necessidade, e eu achei bem bacana. E Sim. Isso acontece, né, na vida, no decorrer da vida da gente, que é isso, né? Às vezes chega com assim, uma coisa estrondosa, mas não era aquilo que eu queria, um simples abraço já resolveria, né? Ô, Vilma, e chega achando que está arrasando, né? Sim, igual um ursinho de pelúcia, a gente não esquece, os ursinhos de pelúcia na nossa vida aqui foi um marco, porque ele ainda não sabia que eu não gostava de bichinho de pelúcia, né? Quando a gente namorava, ele chegou com um urso bem grande, lá eu falei, meu Deus, eu queria uma outra coisa, ele trouxe um ursinho de pelúcia, gente, aquele ursinho, e foi assim, isso marcou, né? Aí ele começou a ver o que eu queria, que eu gostava,
Mas nem por isso a gente deixou de se amar, né? A gente está junto. Por isso que é importante a comunicação, dizer para o outro qual forma, como ele pode, da melhor maneira possível e que venha a agradar, como ele pode comunicar esse amor. Não é dando ursinho de pelúcia, né? Fazendo outras coisas. Mas eu vou colocar para os irmãos aqui, formas de comunicar o amor. Palavras de afirmação, o autor coloca isso aqui, né? Palavras de apreciação, de elogio, né? De declaração de amor, tá? É uma forma de você comunicar o amor que você, como a Luciana colocou, né? Uma forma de você comunicar o amor. Palavras de elogio, palavras de incentivo, né? Palavras que... Sabe aquela ideia, eu me declarei, né, para a minha esposa quando eu a conheci, quando éramos jovens, né? A gente sempre faz declarações de amor, não é isso? Quando a gente namora, a gente sempre elogia, não é isso? Não é assim? Aí depois... Se bem que também tem uma questão, a gente se cuida mais na época do namoro, depois casa, parece que relaxa, né? Aí já não se cuida mais, já não se arruma mais, já não... Ô, pastor, olha a indireta aí, pastor. Não é indireta não, é direta mesmo. É verdade. É direta mesmo, entendeu? Aí tem que se cuidar, tem que, né, ficar bonito, ficar cheiroso, sabe? É algo importante, não podemos relaxar no que diz respeito a isso. Uma outra questão que o autor coloca como forma de comunicar o amor, qualidade de tempo, né? Isso tem a ver com ouvir o cônjuge, participar de suas atividades, né? Valorizar o estar ao seu lado, né? Ter tempo. Como você vai comunicar o seu amor se você tem tempo para todas as coisas, né? E não tem tempo para estar com o seu esposo, com a sua esposa, né? Chega um momento que o casal tem que fechar as portas do quarto e ficar os dois lá, né? Não é fechar as portas só para fazer sexo. Fechar as portas para ficar namorando, conversando, sem interferência de filhos, entenderam? Né? Demonstrando carinho, afetividade, né? Outra questão, né? Forma de comunicar o amor. Receber presentes. Há pessoas que gostam de receber presentes. E não precisa ser presente caro. Se for caro, melhor, né? Opa! Brincadeira, não precisa ser presente caro. Esse é o problema. Às vezes você passa lá no farol e tem um jovem vendendo uma rosa, né? Nossa, é muito... R$ 5, você vai lá e compra. E o bom é fazer isso fora de datas especiais. Você vê que o pastor falou em receber presente, mas em dar. Pastor, é importante isso, né? Há pessoas que só captam a afirmação de seu cônjuge através de presentes. É uma forma. Se a pessoa gosta, então valorize isso. Uma outra questão também, pensando nas formas, o autor coloca também, né? Servir, né? Você comunica o seu amor para com a pessoa, se envolvendo em atividades, ajudando o seu cônjuge, né? Então, há pessoas que só se sentem amadas quando o seu cônjuge faz coisas que elas apreciam, né? Captam essa declaração de amor por meio do serviço, né? É um banheiro que o marido lava, é um pano que ele passa na casa. Agora, chega, põe a perna, deita no sofá, estica a perna, fica vendo televisão. E a mulher que trabalhou o dia inteiro também, né?
tem que fazer a janta, tem que limpar a casa, tem que cuidar dos filhos. Ou... Se toca, né? Não, então ajuda. No meu caso aqui, na minha folga, a Cláudia me escraviza, que ela abusa dessa questão. Ela não está aqui para se defender, então eu posso falar à vontade. Então, sabe aquela música que remete à época da escravidão? Então, aí eu passo o dia todo praticamente passando roupa. Né? Aí eu falo, se essa é a forma de sentir-se amada, então tudo bem. Pastor, aí a gente vai precisar de um curso com a Cláudia para saber como que a gente vai conseguir escravizar os homens, que aqui eu não estou conseguindo nem o básico. O pastor não tem cara que sabe fazer nem miojo. Basta que você entenda, basta que você entenda que no servir, tá? Você demonstra o seu amor, entendeu? O que Jesus Cristo fez? Ele lavou os pés dos discípulos, não foi isso? Uma demonstração explícita de que ele estava ali para servir. E o servir dele revelava o quê? O amor dele para com o seu povo, tá? Então, para de ficar vendo televisão, diz, olha, eu posso te ajudar em alguma coisa, meu amor? Tá? Uma outra questão também que o autor coloca como forma de comunicar o amor é o toque físico. Toque físico, algo tão importante, tão necessário, não é verdade? E eu vejo que às vezes a gente acaba não usando desse mecanismo para expressar o amor que nós temos. Sua esposa está lá na pia, né, lavando, cansada, chega por trás, abraça, dá um beijo, diga, amor, continue firme aí que eu vou dar uma saidinha, viu? Não, você não faz isso. Você diz, dá um abraço, dá um beijo, diz, olha, você está precisando de alguma ajuda aí? Está entendendo? O abraçar, o estar juntos, uma prática que a gente acaba perdendo é de andar até de mãos dadas. Até de mãos dadas, o toque, né? O carinho. Né? Isso é algo muito importante. Vocês acham que é importante ou não? Pastor, o Bruno pediu já faz um tempinho já oportunidade para falar. Bruno, pode falar, querido. Oi, pastor. Não, eu só queria fazer uma recomendação desse livro aí, que ele se baseia no livro das 5 linguagens do amor, para escrever esse capítulo. E aí, como eu li esse livro, eu queria recomendar, né, quem tiver interesse, que é um livro muito bom, e aí ele vai aprofundar os 5 pontos no livro. Sim, sim, exatamente. E aí, eu coloco, irmãos, eu apertei aqui, deixa eu voltar aqui, onde foi que eu apertei aqui? Não estou vendo vocês aqui. Então, eu coloco também uma outra questão, o autor não coloca isso, né? Considerando as formas de comunicar o amor. O sexo também, tá? O sexo. Mas o sexo eu coloquei em último lugar. Em último lugar. Então, o sexo deve ser uma forma de comunicar o amor. Tá? Só que, infelizmente, na nossa cultura, dessas formas de comunicar o amor, qual é a forma que o homem elege e acha que é a que está acima de todas? É o sexo, não é verdade? E olha só, e com isso ele descuida em todas as outras formas. O sexo é uma das formas, não é a única forma, tá? Não é a única forma. Aliás, quando o sexo é a única forma, isso ao invés de acrescentar, tá? Ao invés de fortalecer a relação, traz dificuldades. Traz dificuldades. Então, é algo importante que deve ser considerado, tá? Você passa o dia inteiro, você não se volta para sua esposa,
tá? Você não fala palavras que elogiam, tá? Você não se envolve em nenhuma atividade, você não a abraça, você não a beija, entendeu? Você não se envolve com ela. Agora, quando chega a noite, sim. Né? Ah, eu quero demonstrar o meu amor. É uma das formas. Não sei se vocês concordam, tá? Mas eu vejo essa questão como sendo uma questão muito importante e que nós não valorizamos tanto, né? Vamos caminhar. Vocês aguentam mais? Então, o capítulo 4 entra na questão do sexo, né? E eu creio que a gente pode fazer esse resumo, né? Que o ato sexual é uma das formas de comunicação de amor, tá? Então, o sexo como uma não comunicação de amor, tá? Apenas como algo carnal e acaba se tornando carnal se não tem todas aquelas outras formas de comunicação, tá? Revela-se algo vazio, tá? Insatisfatório, tá? Apenas um instrumento de frustração, de brigas e de acusações. Quando o sexo ele é colocado como a única forma de comunicação de amor, e quando é colocado como a única forma, até questiona-se se de fato é uma comunicação de amor. Então, sexo, irmãos, por si só, o ato físico, não é comunicação de amor, mas de satisfação carnal, tá? Que não satisfaz na verdade, né? Os irmãos querem falar alguma coisa sobre essa questão? É por isso que eu entendo, antes de passar para os irmãos, que o sexo, é por isso que o sexo é recomendado por Deus ao casal, tá? Ao casal que experimenta todas essas formas de manifestação de amor. Isso no contexto do casamento, tá? Para que seja também uma comunicação do amor. E aí a gente tem tantas questões que poderíamos falar aqui, né? Então, por exemplo, afastar-se da mulher por envolvimento com a pornografia, por exemplo, é revelador, tá? É revelador. Revela busca pela satisfação carnal apenas, tá? E a evidência de falta de amor, tá? Que é fruto de uma relação verdadeira, intensa, com a pessoa que está do nosso lado, ok? 1 Coríntios, capítulo 7, vai tratar dessas questões, dizendo que o homem deve dar aquilo que é devido à mulher, e a mulher dar aquilo que é devido ao homem, no contexto do casamento. Vocês querem falar, antes de passarmos para o ponto de número 5? Querem falar um pouco sobre essa questão? Fiquem à vontade. Vejam que essa é uma questão que nos constrange, né? A gente tem certa dificuldade em falar sobre isso, né? Pastor, essa questão do sexo no casamento, ela tem que ser uma linguagem do amor, porque sexo por sexo é os animais fazem. Exato. Qualquer um faz. Exatamente. Não é uma relação amorosa entre os animais. E acontece o sexo da mesma forma. Sim. Então tem que ser uma das linguagens do amor. Para você ter uma noite de sexo que seja maravilhosa, não pode ser simplesmente da forma que o senhor falou, não tem relação nenhuma, não convive com a esposa, não conversa com ela, depois da noite quer ter relação. Mas isso pode ser preparado durante todo o dia, mesmo que você trabalhando. Pode ser preparado para que a noite seja uma noite agradável. Assim como pode acontecer também do nada. Mas sim. Sexo por sexo, então os animais fazem. Sim, exatamente. E aí, isso já é um problema por si só e não satisfaz quando feito. E aí acaba sendo algo que desencadeia discussão, acusação, uma série de questões. Rodrigo, está mutado.
Eu estava falando com a minha esposa o seguinte, que eu vejo que o sexo, ele também não é só uma comunicação do amor. Na verdade, ele protege o casamento. Também, exato. A proteção, né, a questão da segurança. É assim, o homem que às vezes tem mais dificuldade com essa área, né, tem talvez uma libido um pouco maior, alguma coisa de tentação, essas coisas. Quando a gente acaba fazendo, tem uma vida sexual saudável, você se sente protegido, você se sente saciado, então você fica bem melhor nesse sentido. Então, é uma proteção para o casamento. Sim. Tem até um pastor que fala que é como se fosse uma arma de ataque. Que quando você acaba praticando isso, você ataca várias outras questões que poderiam depois contra-atacar você, você já inibe ela. É uma defesa. Sim, exatamente. Esse aspecto é importante colocar, sim. Tá? Vamos prosseguir. O Alexandre tinha levantado a mão, pastor. Então, vamos lá, Alexandre. Ô, pastor, acho que eu ia falar um pouco aquilo que o rapaz, agora eu não lembro o nome dele, acabou de falar agora. É isso mesmo, acho que, né, é uma proteção, sim, você ter um bom relacionamento sexual com o seu cônjuge. Isso, realmente nessas áreas que você levantou, de pornografia, é uma coisa está muito presente, infelizmente, né, nos casamentos, e você tem, sim, que se doar para o seu marido, a mesma coisa o marido para a esposa, o eu te amo, não deixar essas coisas atrapalhar e interferir. Ainda mais nós que somos crentes e filhos de Deus, né? E temos uma maneira diferente dessa do mundo. Então, acho isso bem importante. Sim, exatamente. Vamos então, queridos, vamos pular para o capítulo 5, né, que fala sobre a questão da transparência, né? Aí eu pergunto, qual a importância e benefícios da transparência no casamento, né? Qual a importância, né, e benefícios da transparência no casamento? E podemos pensar também sobre os empecilhos para a transparência, né? Querem? Rodrigo? Eu, particularmente, irmãos, eu estou adorando esse modelo que a gente está tendo aqui, sabe? Porque a participação de vocês enriquece a nossa conversa. Isso é muito bom, tá? E vai, Rodrigo. Ô, pastor, acho que a questão da transparência tem muito a ver com o restante que a gente falou. Por exemplo, na linguagem do amor, né? Se você não tem uma transparência de você dizer qual é a sua linguagem do amor, se o casal não conversa, chega, o que você gosta realmente? Por exemplo, eu levei alguns anos para realmente entender o que minha esposa sentia amor. Então, eu acabei vendo que um monte de coisa que eu fazia que levava maior esforço, não dava em nada, não enchia o tanque dela do amor. E aí, o que para ela o que era simples eu fazer, que, por exemplo, o caso dela é serviço, ajuda muito. Então, fica a dica para os homens, né? Simples coisa de você lavar uma louça, de você ajudar na casa, de você fazer uma troca. Enche ela de amor. Então, é uma comunicação. Mas se você não conversa com ele, e a mesma coisa com ela, eu falo, eu gosto disso. Isso aqui, se você me dá um presente, eu não tenho, para mim, tanto faz como tanto fez. Então, se eu não falo isso para ela, às vezes ela tem um esforço de buscar presente para mim e não tem nada. Sim. Outras coisas aqui, de preferência, até para o sexo que a gente falou. Se não tiver a transparência de como como que faz, qual a condição ideal, um monte de coisa que a transparência, aqui também, eu estou falando de alguns casos, mas também a transparência de se comunicar, tá chateando, ficar guardando. Sim. E quais são os empecilhos para a transparência? Porque não é uma questão tão simples, né, muitas vezes, né? Na verdade, a tendência do ser humano é se esconder, né? É não ser transparente, né? Não se revelar, né? Quais são os empecilhos para a transparência? Para essa comunicação que leva à transparência, a falar, né? O que vocês acham? Acredito que um dos empecilhos, né,
é a gente ter medo da reação do outro, a gente expor alguma situação e o outro reagir mal àquilo, acredito que seja o principal empecilho. Sim, sim, com certeza. Às vezes o ambiente não é um ambiente criado de forma a facilitar essa transparência, né? É aquela questão que eu vejo às vezes, né? O filho revela o que aconteceu e ele é surrado muitas vezes, né? A mãe não senta, não conversa, não explica, só bate. Dificilmente ele vai revelar da próxima vez quando ela perguntar o que aconteceu, se ele estava envolvido em alguma questão, porque o ambiente acabou sendo um ambiente não propício a isso, né? Agora, quando você sabe que o outro procura te entender, que o outro te ama, que o outro quer o melhor, né? Então, isso acaba facilitando, né, a transparência. O autor ele coloca que a transparência ela fortalece o compromisso e fortalece o amor, né? Transparência fortalece o compromisso e fortalece o amor, né? Porque aonde a transparência vai desaparecendo, tá? Vai desaparecendo o quê? Compromisso e o amor. Vai enfraquecendo. Ok? Mais alguém? Viu, pastor? Nesse sentido, uma coisa que é importante no relacionamento entre todas as pessoas, mas que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado, que é a sinceridade. Você falar sempre a verdade, a sinceridade, a transparência, a comunicação. Muitas vezes, quando há falta de transparência no casamento, denota uma falta de respeito, também uma falta de confiança. Sim, vai minando tudo. Muitas vezes é porque está aprontando alguma coisa, né? Sim. Se você está escondendo alguma coisa, algo que não está sendo feito corretamente. Então, para se andar de uma forma digna e correta, andando dessa forma, não há motivo para não haver transparência. Muitas vezes também a própria pessoa é muito fechada, ela não tem o costume de falar, é muito fechada em si mesma, a pessoa que é muito introvertida, tem dificuldade de expor seus sentimentos. E muitas vezes falta até comunicação, até no dia a dia, na agenda do dia a dia. Falta uma comunicação para que tudo possa fluir de uma forma mais correta. A falta de comunicação entre o casal gera muitos problemas. Quando o ambiente é um ambiente de amor e aceitação, isso facilita a transparência, tá? Em todas as questões, inclusive quando há erros, quando há falhas, tá? Quando há deslizes que precisam ser comunicados, tá? Então, isso significa o quê? O autor coloca isso. Amor e aceitação não significa baixar o padrão moral. Pelo contrário, significa dar ao nosso cônjuge a oportunidade de se aperfeiçoar, libertando-se do erro, tá? Então, significa que o cônjuge será amado apesar do erro para poder libertar-se, né? Libertar-se do erro. Por isso que a transparência, né, ela é importante, porque a falta de transparência vai minar o compromisso e vai minar o amor. Mas quando se tem esse ambiente propício à transparência, à conversa, esse ambiente de amor e aceitação, de perdão, o que acontece? As nossas falhas são colocadas, aquilo que os nossos sentimentos são externalizados, sem medo, e isso tudo é curativo, isso tudo vai somar, isso tudo vai trazer benefício para a vida do casal, ok? Então, Pastor, queridos, sim, quem pediu a palavra? Eu penso também que uma das dificuldades que se enfrentam muitos casais cristãos é sobre a questão de dividir a questão da espiritualidade com o sexo no casamento, né?
como se fossem coisas distintas, como se fossem coisas separadas, o que na verdade não é, né? Nós temos, como já foi falado, que a união, o sexo, ele é algo de Deus e colocado para o casal como algo que é bom. E muitas vezes, por ficar pensando que coisas, isso é pecado, como é que vai ser isso, como vai ser aquilo, a gente percebe que tem muitas situações onde essa transparência não ocorre, justamente também por causa do que já foi falado, da questão da censura, do julgamento, que muitas vezes se tem do outro, né? Então, de entender que isso é algo que é presente de Deus para a satisfação de ambos, né? E isso ajuda muito quando a gente consegue acrescentar isso como uma dádiva mesmo para a relação. Para finalizar, irmãos, o que devemos pedir a Deus? O que devemos pedir a Deus? Eu coloquei aqui, devemos pedir a Deus que o nosso casamento seja restaurado, se for o caso, né? Consertado, né? Devemos pedir a Deus que o nosso casamento seja melhor do que ele é, né? E eu imagino que devemos pedir a Deus que restaure o nosso compromisso com ele e com o cônjuge, tá? Ou que ele fortaleça mais ainda o compromisso nosso, né? Entre nós e o Senhor, e nós e os nossos cônjuges, né? Lembrando que o compromisso tem a ver com o coração voltado para Deus e voltado para o nosso cônjuge. E quando isso acontece, irmãos, eu creio assim, né, quando nós nos mantemos firmes no compromisso, ou quando Deus restaura o compromisso, o resultado será um casamento melhor, um ambiente de amor, e de aceitação. Eu quero terminar lendo, né, de todas as frases que o autor coloca no final de cada capítulo, né, eu gostei muito dessa frase, que está na página 18, né? O cônjuge mais feliz não é aquele que se casou com a melhor pessoa, mas aquele que consegue extrair o que há de melhor na pessoa com quem ele se casou, né? Deus abençoe, meus amados irmãos. Amém. Eu creio que podemos, não sei se a Renata vai conduzir nesse sentido, uma oração depois pelos casais. Passa a palavra a Renata. É só mesmo agradecer a participação, né, de cada casal, e que realmente, né, foi uma bênção, né, esse estudo, essa conversa, e já fica para o gostinho de quero mais, né, o segundo encontro. E pedir para o pastor mesmo, né, estar orando por cada casal aqui representado, né, e assim encerrando o nosso encontro. Não sei se alguém do Ministério quer falar mais alguma coisa. Eu só vou pedir aos irmãos que depois da oração do pastor não saia para a gente tirar uma fotinha aqui, um print da tela, que essa está muito bonita aqui, dos casais. Tá joia? Irmãos, eu também louvo a Deus pela vida dos irmãos, né? Pela paciência dos irmãos também. Não é fácil ficar todo esse tempo aí conversando, né? Mas muito bom. Deus abençoe, tá bom? Ó Deus querido, nós louvamos o nome do Senhor, nós te adoramos, ó Deus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus, Criador e Senhor sobre todas as coisas. O casamento, ó Deus, não é uma instituição humana, mas uma instituição divina, Pai. E nós pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a vida dos casais que aqui estão e daqueles que não puderam participar. Que estas verdades, ó Deus, alcancem os nossos corações e que sejamos humildes, ó Pai. Que possamos nos colocar, ó Deus, debaixo dos ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz
que possamos, ó Deus, receber, Pai, tudo que foi colocado aqui, com humildade e submissão. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor olhe para a minha vida, para o meu casamento, e para a vida e para o casamento dos meus irmãos. Livra-nos de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, ó Deus, os nossos casamentos, ó Pai. Sustenta-nos, ó Deus. Que possamos viver, ó Deus, uma vida que glorifique o nome do Senhor nos nossos casamentos. Que assim seja, ó Deus. Que o Senhor restaure o que precisa ser restaurado. Que o Senhor cure o que precisa ser curado. Que o Senhor fortaleça mais e mais o que precisa ser fortalecido. Tu és o nosso Deus e nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, vamos então fazer uma pose aí, tirar uma fotinha. Se juntar aqui. Digam X. Aí, tá jóia. Meus irmãos, muito obrigado. Agradecemos aí a presença da Cibele e do Júlio Lee. Espero que eles tenham sentido bem no nosso meio. E lembrando que aos irmãos que esse é o nosso primeiro encontro. Nós vamos ter outros já marcados. O segundo encontro está marcado para 24 de julho. E em breve aí depois a gente passa melhores detalhes dos outros capítulos, né? E é isso, meus irmãos. Agradeço demais a presença de todos. Deus abençoe. E uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Ficou com Deus. Solta,